Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? Defensor da Igreja Católica, né? Esses estudos que eu faço é para defender a nossa fé contra essas igrejas de homens. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Se é vários Jesus diferentes, é fundamento de homens. Em Atos Apóstolos 7:48, Deus não habita templo perfeito de mãos de homens. Mateus 16, do 18 19, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. A revelação não foi a carne nem ao sangue que isso, mas meu Pai que está no céu. Interessante. Mateus 16, 16, 17. Para a gente entender o que? É uma só doutrina. As Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, na fração do pão, na Eucaristia, na unidade. Atos dos Apóstolos desce, a igreja se torna pública. E essa igreja que vai ser perseguida. Mateus 24, por esses falsos profetas, para, se for possível, para enganar até os eleitos. Mateus 24, 11. Mateus 24, do 4 em diante. Quem são esses mestres? São os provocadores de divisões que se apartaram da igreja. Romanos 16, 17 e 18. Ó. Aqui, ó. Roga-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. Com palavra adocicada em linguagem, não engana os corações simples. Porque a igreja, ela prega uma só doutrina. Uma só fé. Um só pastoreio. E essas igrejas vindas de homens, fundamento de homens, templos edificados por homens, irão pregar outra doutrina. Outro Jesus. Outras verdades. E o foco principal é perseguir a doutrina dos apóstolos. Perseguir o caminho da verdade. O caminho da salvação. O caminho da verdade não está nessas igrejas protestantes. Não está nessas igrejas fundo de quintal. Não está na boca desses pastores que ficam gritando aí nas praças. Gritando igual um idiota. Pregando outro Jesus diferente. Outra doutrina distinta. Porque o povo não lê Bíblia, o povo não tem entendimento de Bíblia, o povo não quer, o povo só quer escutar. Não quer ter conhecimento. Aqui, ó. As Apóstolos 2:47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, levantava outros que estavam a caminho da salvação. Aonde? Essa igreja se tornou pública. Aonde? Essa igreja que tem as Apóstolos 2:42, perseverava ele na doutrina dos apóstolos. Que é uma só unidade. Tinha pessoas de várias nações que entendiam com sua própria língua matéria para entender uma só verdade, para ter uma só doutrina. Um só caminho da verdade. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Por quê? Segundo Coríntios 11, que é os mestres que ficam gritando na praça, esses pastores que se auto-ugem pastor, esses apóstolos que auto-se-ugem apóstolo, e por aí vai, ó. Por inspiração de quem, ó? 2 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento, se aparta da sinceridade para com Cristo. Olha só que interessante. São usados pela serpente. Eles são mentirosos. Pregações mentirosas. Pregações que não têm um caminho da verdade. Pregações que não vão te salvar. São pregações bonitas. São pregações ilusórias. Pregações que ainda mais que não é quem ora mais. Não é quem obedece à igreja. Não é a doutrina dos apóstolos. Não é o fundamento dos apóstolos. Não é que
que vem da igreja. Vem das igrejas. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. O diabo, ele é espírito. Estava pregando ali para Senhor Jesus Cristo, Salmo 91. Só para você ter uma noção. Diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente. Aceitar. Quem são esse espírito? 1 Timóteo 4. Olha o Espírito Santo falando. 1. Ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido ao Espírito em vocês. É a doutrina diabólica. Está estirrando, nego. Depois já vai aí, tá? De hipócritas e impostores, marcados na própria consciência com o ferreiro da infâmia. Proíbe o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que seja tomado como ação de graça pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Ó. Ah, não pode comer carne com sangue, não pode comer carne de porco, etc, etc, etc. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa como ação de graça, porque se torna santificado pela palavra de Deus, pela oração. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e será bom ministério de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Ó. Alimentado na fé da sã doutrina da igreja. Sobre ti, Pedro, de firme igreja, as apóstolos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos, as apóstolos 2,47, e as pessoas se convertiam para o caminho da salvação nessa doutrina, nessa igreja, nesse pastoreio. Que tá o verdadeiro alimento, que é a Eucaristia. Que interessante. Porque, segundo Timóteo 4, é nosso dever como pregador anunciar a verdade e combater essas heresias. Título 9, combater que ele contradiz a sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, 2, pregada a palavra insiste oportuna e importunamente, repreender, ameaçar, exaltar com toda a paciência, empenho de instruir. Ó. Nossa função como pregador, instruir para o caminho da verdade, para o caminho da salvação. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidades, ajudarão mestres para si. Ó. Mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Mestres, pastores aí que ficam gritando nas praças, essas igrejas vindas de homens que em Atos após 7 fala, Deus não habita tempo feito de mão de homens. Ó. Ao Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mão humana, como diz o profeta. Porque a igreja aqui que fundou, ela é sua esposa, é uma igreja mística. Está em sintonia com a cabeça, com o esposo. Interessante. Essa é a verdade. O caminho da salvação está nessa igreja, que não é templo feito por mãos de pastores, que se apartaram, se revoltaram, que não acreditam na verdade, que fica caluniando o caminho da verdade, que fica perseguindo a igreja, como o apóstolo Paulo perseguiu, devastava a igreja. Reconheceu a igreja, ele fala que a igreja. Eu persegui a igreja. Ele estava perseguindo os membros da igreja. Quem persegue os membros da igreja, quem persegue a doutrina da igreja, quem persegue Maria, está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas 10, 16. Quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos 1 e 2. Os apóstolos. Mateus 10, 1 ao 4. Marcos 3, Lucas 6, os apóstolos. Então, quem rejeita as apóstolos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos, Efésios 2,20, sobre o fundamento dos apóstolos, e Deus, 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Quem rejeita essa doutrina, esse pastoreio, as apóstolos 14, Pedro pregando ali, está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita a sua esposa, rejeita o esposo. João 3, 28 e 29.
João 3,30, importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que a igreja cresça, a esposa cresça e eu se diminua. Que interessante. Porque, olha só que interessante. Em Gálatas, o apóstolo fala que ele perseguiu essa igreja. Gálatas 2, ó. No Gálatas 1, 3, ó. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, como que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Ó. Em Atos dos Apóstolos, perseguiu o que? A doutrina. Atos dos Apóstolos 5, 5. 5:28, ó. Anúncio da perseguição, tema, né? Especialmente vos ordenamos que não ensinais neste nome. Não obstante, isto tende enchido Jerusalém de vossa doutrina. Querem fazer recair sobre nós o sangue desse homem, ó. Os apóstolos, eles pregaram, eles pregnaram da doutrina que Cristo ensinou a eles. Que doutrina? João 7. Hoje em dia, ao contrário, o protestantismo mexe com essas doutrinas de homens aí, fica gritando nas praças, na rede social, na mídia. Interessante, cara. E abafando o caminho da verdade, que é a doutrina da igreja. Aqui, ó. 16, ó. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Aqui os pastores aqui ficam gritando na praça aí, ó. João. Segundo João, né? 1:7. É um versículo só. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus, ó. Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo, ó. Interessante. Você vai lá na praça, tem os TJ, Testemunho de Jeová. Aí você vai lá na praça, tem pastor da Universal. Você vai lá na praça, tem pastor sebreano. Você vai lá na praça, tem pastor luterano. Você vai lá na praça, tem pastor calvinista. Você vai lá na praça, tem pastor da igreja ABC. Proclamando outro Jesus aí afora. Cautelai-vos para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. As apóstolos que perseverava, ele vai ter dois na doutrina dos apóstolos. Então, quem segue essa doutrina tem o verdadeiro Espírito Santo, tem a verdadeira revelação, o verdadeiro Cristo. Não vários Jesus diferentes. Não outro Espírito. O Espírito Santo. Tem o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, por acréscimo, por graça, que o Espírito Santo inspirou aqueles apóstolos. Olha só agora. Agora isso aqui que os caras pregam. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem saúda toma parte em sua obra mal. Olha só. Os caras ficam lá impregnando essas doutrinas. Ah, Deus está me usando. Deus está falando comigo. Não é a doutrina da igreja. Não é o verdadeiro Jesus. 2 Coríntios 11 é vários Jesus diferentes. 2 Coríntios 11:4 é vários Jesus diferentes. 2 Coríntios 11:3, inspirado, pregação e malícia da serpente. Interessante. Por quê? Porque as pessoas querem essa doutrina. Essa doutrina aqui, ela é uma doutrina fácil de seguir. Doutrinas de homens, fundamentos de homens, templos, fundamento de homens, Atos dos Apóstolos 7:48. Fundamento de homens. Doutrinas distintas de homens. Que se auto-unge pastor, que se auto-unge pastora, que se auto-unge bispo, presbítero, se auto-unge apóstolo.
para ter respaldo para fazer o que quer, pregar o que quer, anunciar o que quer, ao contrário que a igreja, os primeiros cristãos, anunciaram. Por isso que o povo se perde, perece, por falta de conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que a igreja pregou, que a igreja anunciou, que Cristo ensinou os seus apóstolos a sua doutrina. Essa doutrina que Saulo perseguia. Essa doutrina que devastava ali, encheu toda Jerusalém, Atos Apóstolos 5, 28. Jerusalém. E os doutores ali ficou incomodado, cara. Essa doutrina católica, ela incomoda, cara. Chegar um cara pregando essa doutrina ali, aqueles pastores pregando, chegar um cara com a Bíblia da Ave Maria ali, com a doutrina da igreja, eles vão ficar incomodados, cara. Essa doutrina incomoda, meu. Que essa doutrina vai combater essas heresias deles, essas gritarias nas praças. Interessante. Atos Apóstolos 5, 28. Atos Apóstolos 4, 8. Ó quem pregava, ó quem anunciava, ó quem dava força para aqueles primeiros cristãos. O verdadeiro Espírito Santo que assiste essa igreja, Mateus 28, 19, 20. Aqui, ó. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, irão pregar outro Jesus diferente, que é outro Espírito aqui, ó. Não é o Espírito Santo, não é esse Espírito Santo que estava sobre a vida dos apóstolos. É outro Espírito. Espírito de divisão, que não está nessa igreja, que foi fundada sobre de Pedro, de primeira igreja. Olha o Espírito Santo aqui na vida de Pedro, ó. Respondeu-lhe, chefe do povo, e ancião, ouviu-me. Olha só, cara. As Apóstolos 5, 15. Olha a sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o próprio Paráclito sobre a vida de Pedro. As Apóstolos 5, 12. Ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas, e punham em leito e a marca, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse. Alguns deles também, da cidade vizinha de Jerusalém, afuria muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos eles eram curados. Olha a diferença. Aqueles pastores gritando lá, não faz nenhum milagre, nenhum prodígio. Pedro passava nas praças, nas esquinas, os demônios saíam, as pessoas eram curadas. Porque é o verdadeiro evangelho. É a verdadeira doutrina. É o verdadeiro pastor que está na esposa do Senhor. Salve Maria, sua missionária, Senhor.